E para quem é novo por aqui, sou a doutora Tatiane Maed, sou pediatra, autora do grande livro do bebê e apaixonada por o universo da pediatria. Esse canal é uma troca sobre a maternidade. Então, é onde a gente vai falar sobre doença, sobre puericultura, sobre o desenvolvimento infantil e dar algumas dicas do que a gente pode e o que a gente não pode fazer com os nossos filhos. E hoje eu separei uma pergunta que sempre aparece no meu consultório. Tati, preciso dar alguma vitamina pro meu filho? Então, gente, vamos lá, porque isso é um assunto muito grande e um assunto muito importante também. E esse assunto a gente divide em duas etapas. A gente divide em menores de 2 anos e maiores de 2 anos. Por quê? Porque são dois momentos completamente diferentes na vida da criança. E aí vocês vão me perguntar o porquê. O que é tão diferente antes de 2 anos e depois de 2 anos? Até 2 anos, o crescimento da criança é aceleradaço. É só vocês pararem e pensarem. Primeiro mês, segundo mês, a criança ganha quase 1 quilo por dia. Ela quase dobra o tamanho, o peso dela. Olha o quanto de tudo ela precisa. Ela precisa de caloria, ela precisa de gordura, ela precisa de vitamina, ela precisa de um monte de coisa. Porque ela está duplicando, triplicando o peso e a altura dela. Depois de 2 anos, a curva de crescimento fica muito menor, gente. Então, gráfico, se vocês pegarem aquele gráfico bonito que tem na caderneta de vacina da criança, você vai ver que os primeiros 2 anos da criança, ela tá, ela é aceleradaça, a curva é assim. Depois de 2 anos, a curva já vai, entrando num equilíbrio. Então, é aquele bebê que até 1 ano ganha 10 quilos, e aí depois, vai ganhando 1 quilo por ano, 2 quilos por ano. Então, os primeiros 2 anos, eu preciso de muito mais coisa. Depois de 2 anos, eu preciso de menos. E é até comum eu ouvir dentro do consultório assim, Tati, ele come muito. Aí, depois de 2 anos, a mãe fala assim, Tati, ele comia mais quando ele era bebezinho. isso aí. Às vezes isso realmente acontece, porque até 2 anos ele está naquele crescimento super acelerado, e aí depois reduz e entra num equilíbrio. Então, vamos começar com o bebezinho. Então, o bebezinho precisa de vitamina? Precisa de vitamina. E aí, eu vou falar uma por uma, para a gente saber o que é realmente necessário e o que não é necessário. Primeira vitamina D. A vitamina D, gente, ela é importantíssima para a criança. Antigamente, o que a gente fazia? A gente colocava a criança no sol para ela produzir vitamina D. Então, vocês já devem ter ouvido de vó, de mãe, assim, criança tem que ir para o sol todo dia 20 minutos, sem roupa. Hoje a gente não faz mais isso. Por quê? Pelos riscos do sol na pele da criança. Porque, infelizmente, a poluição, todas as coisas que a gente sabe. Então, hoje, todas as crianças de 7 a 10 dias até 2 anos de idade, elas têm que receber vitamina D. É obrigatório, é padrão da Sociedade Brasileira de Pediatria, é padrão mundial. Então, todos os países que seguem a Organização Mundial de Saúde têm a recomendação de usar a vitamina D até 2 anos de idade. A quantidade até muda, então alguns países fazem mais, outros fazem menos, dependendo da epidemiologia da região, ou seja, se o país tem mais deficiência de vitamina D ou menos, ou pega mais sol, tem mais sol durante o ano e menos sol durante o ano. Então, a nossa recomendação aqui no Brasil é até um pouco menor que em outros países, porque a gente tem mais sol, né? Então, a nossa recomendação aqui no Brasil é de 200 a 400 unidades, geralmente 400 unidades, até 1 ano de idade, e 600 unidades de 1 a 2 anos de idade. Então, vai aí, tem várias marcas,
várias apresentações. Então, hoje tem gente que faz dose semanal, com uma dose um pouquinho maior, tem criança que faz dose diária, isso não faz menor diferença. Então, a diferença, na verdade, é a quantidade de vitamina D que a criança recebe por mês em forma de gotinha. Então, toda criança até 2 anos de idade vai fazer vitamina D e tá certo. Tati, meu filho não faz vitamina D. Tem que fazer. Então, temos que fazer vitamina D até 2 anos de idade. Tati, já que você está falando de vitamina D, depois de 2 anos, por que é depois de 2 anos? Porque depois de 2 anos, o corpo começa a crescer menos, então a gente precisa de menos vitamina D para o osso crescer, e aí, naturalmente, a quantidade de sol que a criança pega supre a necessidade de vitamina D que aquela criança precisa. Então, geralmente, depois de 2 anos de idade, a gente não precisa mais ficar fazendo vitamina D todos os dias, dose diária. E aí, vai de acordo com a criança. Então, tá errado continuar fazendo vitamina D? Às vezes não. Dependendo da história da criança, muitas vezes existe a necessidade da manutenção da vitamina D ou fazer algum exame para dosar a vitamina D para ver se tem necessidade de repor ou não vitamina D. Então, a vitamina D é aquela vitamina que, eventualmente, até depois de 2 anos, algumas crianças vão precisar fazer uso, tá? Então, vitamina D, completamos. Segundo, preciso fazer polivitamínico. E aí, existem alguns que são famosérrimos, né? E que a gente tomou, várias pessoas tomaram. Precisa fazer polivitamínico? Não. Nenhuma criança normal, ou seja, de desenvolvimento normal, que esteja ganhando peso normal, precisa fazer uso de polivitamínico, tá? Quem precisa fazer uso de polivitamínico? Prematuros, bebês que nasceram pequenos, então o que a gente chama de PIG, ou crianças que têm algum distúrbio alimentar. Fora essas crianças, não existe necessidade de usar polivitamínico em menores de 2 anos de idade, tá? Famoso ferro, né? Então, para desespero de muito papai e mamãe que morrem de medo do ferro. Vamos falar um pouquinho de ferro. O Brasil é um dos poucos países do mundo que fazem profilaxia com ferro. Ou seja, a gente recomenda o uso de ferro até 2 anos de idade em todas as crianças, mesmo quem não tem anemia, que não tenha nenhum exame realizado. Então, é o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria Brasil, não é um protocolo mundial. E por que isso? Porque o Brasil, a gente tem 63% de crianças com anemia antes de 2 anos de idade. Então, a gente tem um risco muito aumentado de anemia no Brasil, epidemiológico, por vários motivos, né? Então, história familiar, mães com anemia, muito uso de leite, que a gente sabe que leites excessivos, principalmente leite de vaca, aumenta muito o risco de anemia na criança. Então, são vários fatores que fazem com que a criança no Brasil tenha um maior risco de anemia. E por isso, e por a gente saber que até 2 anos o crescimento da criança é muito acelerado, a gente precisa fazer ferro aqui no Brasil. Como que funciona isso, Tati? Todo mundo vai fazer, principalmente se a mãe teve anemia durante a gestação, que é muito comum no nosso país, o estoque da criança pode não estar 100%. E o risco de eu fazer uma anemia nessa criança que está crescendo é grande. E aí ela vai crescer menos, ela vai se desenvolver menos, e eu posso ter sintomas até neurológicos de baixo desenvolvimento, que pode prejudicar para o resto da vida dessa criança por conta de não ter feito o ferro na criança. E por que as pessoas têm tanto problema com o ferro? Todo mundo ama dar uma vitamina para a criança. Todo mundo quer dar vitamina para a criança. Mas o ferro, ninguém quer. E por quê? Vamos tirar alguns mitos aí do ferro, né? A primeira coisa é porque
o ferro prende o intestino e o ferro dá mais cólica. Vamos lá, gente. Sulfato ferroso, a substância sulfato ferroso, que é uma das formas da gente dar o ferro, realmente isso acontece, tá? Então, em torno aí de 10 a 20% das crianças podem ter constipação ou podem ter um aumento da cólica intestinal por conta do uso do ferro. Mas, hoje, no mercado, a gente tem ferros de muito melhor qualidade, em que esses efeitos colaterais são super minimizados, tá? Então, a gente tem os polimaltases, os glicados, que são ferros que são melhores absorvidos do que o sulfato ferroso e que tem muito menos efeito colateral. Então, que a gente usa com mais segurança. E hoje, a gente tem ferro que até a gente brincava antigamente, né? Que ferro é uma gota por quilo, que é o sulfato ferroso, né? Mas os ferros de polimaltase, a gente pode fazer até menos gota. Então, a gente pode fazer um volume até menor. E aí, muitas vezes, a mãe fala assim, Tati, mas o intestino do meu filho já é preso. Já tive criança que começou ferro e até soltou depois que a gente começou ferro. Então, o ideal é que a gente tenha noção que ele tem efeito colateral, como qualquer remédio, como qualquer vitamina, mas que o ideal é a gente comece e observe. Se der reação, a gente vai vendo aí o custo e o benefício da medicação, de diminuir a medicação, fazer ela de forma diferente. Às vezes a gente faz com alimento para diminuir os efeitos colaterais, e aí existem N formas que a gente pode fazer para diminuir os efeitos colaterais. E Tati, quando eu tenho que começar o ferro? E aí isso já mudou, já foi, já voltou, já foi, já voltou, já foi, já voltou. Eu brinco que isso aí, cada hora é uma hora, e não está errado. O Brasil, ele vai mudando de acordo com a epidemiologia. Então, conforme a gente vai tendo mais anemia, a gente faz antes o ferro. Conforme a gente vai tendo menos anemia, a gente consegue diminuir o tempo de ferro. Então, hoje, qual é o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria? Que tem pouquinho tempo que foi feito, então acho que não vai mudar não, pelo menos nesse momento. Então, geralmente, inicia-se com 3 meses de idade, 1 miligrama quilo de ferro elementar, tá? Então, a gente vai, a partir de 3 meses de idade, fazer o ferro até 2 anos de idade. Quem pode começar o ferro com 6 meses ao invés de 3? Mães que estão em aleitamento materno exclusivos, mães que estão tomando ferro e mães que não tiveram nenhuma intercorrência gestacional e nem anemia gestacional, tá? Então, esses casos a gente pode começar o ferro com 6 meses. Outros casos, ou seja, Tati, eu estou em aleitamento materno exclusivo, mas eu tive anemia na gravidez, 3 meses. Tati, eu estou em aleitamento materno exclusivo, mas eu não estou tomando ferro, 3 meses. Então, são casos específicos que a gente pode adiar para 6 meses. E aí é o que eu brinco, né? No meu consultório eu começo todo mundo com 3 meses. Por quê? E já que vai ter que tomar mesmo, então com 3 meses a gente inicia de todo mundo e não tem um problema nenhum. Geralmente eu explico isso, falo, teoricamente você poderia começar com 6 meses, mas vamos começar com 3, que a gente faz um estoquezinho um pouquinho maior nessa criança, tá? Quem tem que começar antes? Então, a gente tem criança que tem que começar antes e que tem que fazer uma dose maior, gente. Então, prematuros, bebês pequenos ou bebês que tiveram alguma intercorrência no início da vida, esses bebês precisam fazer ferro antes. Às vezes, logo que nasce, outros a partir de 1 mês de vida. E aí é história, né? Então, é a gente conhecer a criança, para a gente ver qual é a necessidade que a gente vai ter de fazer com o nascimento, 1 mês, 3 meses ou 6 meses. Mas a partir de 6 meses, todo mundo tem que estar fazendo ferro até 2 anos de idade. E Tati, e depois? Que aí eu já vou aproveitar e falar tudo do ferro. E aí depois? Como que vai funcionar? Precisa continuar? E ainda vai depender da criança. Então, crianças que têm dietas restritivas, então,
crianças que têm dietas vegetarianas, dietas veganas, ou alguma restrição alimentar, autistas que têm restrição alimentar, seletividade alimentar importante. Algumas crianças dessas a gente mantém o ferro, ou a gente vai fazer um exame de sangue para ver a quantidade de ferro, quantidade de ferritina, para a gente saber se a gente precisa ou não fazer o ferro. Então, o ferro é um elemento muito importante na vida da criança. Vitamina C. Pronto. Entrei no grande dilema. Todo mundo quer dar a vitamina C para as crianças. Toda criança quer, todo pai e mãe quer dar aquela balinha maldita balinha de vitamina C para a criança, porque aí ela não vai ficar resfriada, né? Vai melhorar a imunidade com aquela balinha, que aquilo dali tem só açúcar, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos falar sobre a vitamina C. Gente, não precisa, né? O leite materno e a fórmula infantil garante a quantidade de vitamina C que a criança precisa. E excesso de vitamina C não vai fazer com que ela não fique resfriada. Não vai. Vai só sair pelo xixi. Ou seja, você está gastando dinheiro para a criança eliminar o excesso de vitamina C no xixi, tá? Então, assim, não garante, não aumenta a imunidade, não tem nenhuma comprovação científica, ou seja, já tem estudo mostrando que não faz menor diferença. Então, hoje, não é mais protocolo, como era antigamente, de fazer a vitamina C para bebês até 2 anos de idade. Os maiores, depois eu vou falar. E vamos falar da vitamina B12, que também agora está super na moda. Então, criança precisa fazer, menores de 2 anos, precisa fazer vitamina B12 regular? Não, gente, não precisa fazer vitamina B12 regular. Única criança, a única que a gente tira do bolo são as crianças veganas, tá? Então, quando a gente tem uma criança vegana, ou por opção de pai, ou porque a criança tem alguma restrição alimentar, uma alergia ou alguma coisa nesse sentido, essa criança tem que repor vitamina B12, tá? E aí, são casos específicos, assim como o cálcio. A criança até 2 anos não precisa repor cálcio. O leite materno, as fórmulas infantis e a alimentação basal de criança, só isso garante a quantidade de cálcio necessária para o crescimento, exceto crianças que tenham restrições alimentares por alergia. Algumas dessas crianças vão precisar de reposição de cálcio. E o último que eu deixei é o ômega 3. Que é também um que a gente está na moda, né? A gente tem usado com um pouco mais frequência o ômega 3. E tem comprovação científica do uso de ômega 3 até 2 anos de idade. O leite materno tem ômega 3, então crianças que estão sendo amamentadas, elas não têm nenhuma indicação pela Sociedade Brasileira de uso de ômega 3. Crianças não amamentadas com fórmulas, as fórmulas têm ômega 3, então raramente a gente tem a necessidade de reposição de ômega 3, a não ser que a gente tenha uma dieta muito restritiva. Então, dietas onde a gente não tem o consumo de ômega 3. E aí, gente, é o que eu gosto muito de falar, né? Por isso é tão importante o pediatra, a visão do pediatra. Por quê? Porque quando a gente está na consulta e a gente faz aquelas perguntas simples, se está comendo bem, se está comendo legumes, se está comendo verdura, como que está a alimentação, mas ali a gente está checando dentro do que a gente tem de opções, o quão a criança está se alimentando. Então, automaticamente a gente vai pensar na quantidade de cálcio, de ferro, de zinco, de ômega 3 que aquela criança está ingerindo. E a gente vai individualizar cada caso. Então, por isso existe o protocolo, que é o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, até 2 anos, a criança tem que receber vitamina D e ferro, que é obrigatório, tá? E vão ter crianças que vão ter necessidades especiais.
Então, o prematuro vai ter a necessidade especial do polivitamínico, e a criança vegana, a criança com alergia, a criança seletiva. E aí o pediatra ele vai individualizar cada caso para que não falte nenhuma vitamina para a criança. Tati, mas eu não posso fazer um que tenha tudo para não correr risco? Não. Por quê? Faz mal? Faz. A gente tem que pensar que a criança ela tem que sentir necessidade desses micronutrientes para ela se alimentar. Então, se eu pego e supro a necessidade dela desses micronutrientes, de alguns micronutrientes, porque eu não vou conseguir suprir de todos, ela vai sentir menos fome e ela vai sentir menos necessidade de se alimentar com alimentos que tenham aqueles micronutrientes. Então, o nosso cérebro, gente, é mágico. O cérebro da criança, ele é mágico. Então, se está faltando cálcio, a criança vai sentir necessidade de comer alimentos com cálcio. Vocês nunca repararam que a criança tem épocas que ela está comendo mais uma coisa, épocas que ela está comendo mais outra? Isso é interessantíssimo. E é por quê? Porque o próprio corpo sente necessidade de uma coisa e de outra. Então, ele sente a necessidade de, por exemplo, que, doutora, parou de comer feijão. Deixa, daqui a pouco eu volto. Daqui 2 meses voltou a comer feijão. Por quê? Porque sentiu a necessidade. Provavelmente um daqueles micronutrientes que tem no feijão faltou. E ela sentiu necessidade de comer. E por isso que você não pode virar e falar assim, não gosta, e parar de dar. Todos os alimentos têm que ser oferecidos para a criança o tempo todo, para que ela sinta a vontade de comer. E não, não gostou disso, eu vou parar de dar aquilo. Aí nunca mais ela vai sentir a vontade de comer aquilo. Então, eu não posso também suprir toda a necessidade de micronutrientes da criança sem ter a certeza de uma carência. Aí é diferente. Tati, não está comendo, está seletivo, não sei o quê. Eu faço um exame, está carente de alguma coisa. Aí sim, eu tenho que suprir aquela necessidade para que a criança cresça saudável. Então, agora vamos falar dos maiores de 2 anos. Então, é aquela criança que está crescendo menos, que tem menos necessidade. Essa criança, ela não tem mais necessidade de fazer uso de nenhuma vitamina regular, tá? Então, ela não tem necessidade de fazer vitamina C, ela não tem necessidade de fazer ferro, ela não tem mais necessidade de fazer de vitamina D. Então, nessa idade, o tratamento, as vitaminas vão ser individualizadas. Ou seja, eu vou, de acordo com a alimentação da criança, decidir se eu tenho ou não que fazer alguma vitamina. Então, uma criança fica muito presa, muito dentro, eu vou fazer vitamina D. É uma criança que está com anemia ou está pegando muita infecção e eu estou com medo dela estar consumindo muito ferro e zinco. Então, eu vou repor ferro e zinco. É uma criança que não come fruta nenhuma, nenhum legume, nenhuma verdura. Eu tenho que repor vitamina C, porque senão ela não comendo nenhum legume, nenhuma verdura, nenhum verdura e legume, verdura e fruta, eu vou ter uma deficiência de vitamina C. Então, eu tenho que, às vezes, repor vitamina C. Então, esses atendimentos individualizados, eles são feitos pelo pediatra. Então, muitas vezes, em exame de sangue. Então, eu vou lá pedir ferro, ferritina, vitamina D, B12, zinco, cálcio. Para quê? Para avaliar se aquela criança está fazendo alguma deficiência por conta da seletividade alimentar. Todas as crianças precisam fazer isso? Não, gente. Não são todas as crianças que precisam fazer isso. Então, se eu pego a criança que come super bem, que faz todas as refeições, que come legume, come verdura, que come carne, que faz tudo certinho, muitas vezes está crescendo bem, está com uma estatura boa, está num peso bom, está tudo direitinho, muitas vezes eu não preciso ficar pedindo exame para ver a deficiência de vitamina. São casos e casos. Então, o que é importante que toda mãe saiba? Um resumão. Então, menos de 2 anos, obrigatório, vitamina D e ferro. Maiores de 2 anos, individualizado,
Então, o pediatra, ele vai avaliar, de acordo com a alimentação da criança, o que a criança precisa e a criança não precisa, e muitas vezes através de exames. Então, posso dar um polivitamínico que tenha tudo para o meu filho, para ele não ter deficiência de nada? Não. Por quê? Porque acaba que isso minimiza a necessidade da criança de micronutrientes, que são esses elementos alimentares. Eu acabo dificultando e até fazendo com que a criança tenha mais seleção alimentar.